Oi, então essa daqui é a aula 2 sobre dilatação. Vocês viram que dilatar significa aumentar dimensões e contrair significa diminuir dimensões. Isso se dá devido à variação de temperatura que um corpo sofre, e isso depende também das dimensões do corpo e depende também de que material é feito esse corpo. Na dilatação linear, que a gente tem aqui, e a gente vai calcular, a dilatação linear significa o quê? Aumento ou diminuição, que é variação, de comprimento. Imaginem que vocês têm um fio, tem uma barra metálica. Esse fio ele vai aumentar o seu comprimento, visto que as suas outras dimensões elas são praticamente desprezíveis. Então, a gente vai considerar o aumento de uma dimensão, a dimensão comprimento. Como é que a gente calcula a variação de comprimento? ΔL é a variação de comprimento, L0, como a gente viu naquele slide anterior, L0 é o comprimento inicial. O alfa aqui, o alfa é o quê? O alfa é o meu coeficiente de dilatação superficial não, coeficiente de dilatação linear, que é um valor tabelado. Como eu falei para vocês, ó, o alumínio é 22 vezes 10 na menos 6. Então aqui, para mim calcular a variação de comprimento de um corpo, comprimento inicial vezes o coeficiente de dilatação do corpo, você vai ver se ele é alumínio, se é cobre, enfim, vezes o delta θ aqui é a variação de temperatura. Então, na sequência aqui, a gente tem um exemplo que diz o seguinte, para a gente fazer, imagine então o seguinte exemplo aqui, dilatação linear. Qual será o comprimento de uma barra de concreto de 2 metros a 30 graus Celsius após ser exposta a uma temperatura de 20 graus Celsius? Então, informação que a gente tem nesse caso aqui. Não falou, mas eu trago as informações aqui para vocês. Geralmente vai ter o coeficiente de dilatação do concreto é tanto. Nesse caso não disse, mas estão aqui os valores. Então, aqui, o comprimento inicial é 2 metros. Está aqui, comprimento inicial, 2 metros. O coeficiente de dilatação dessa barra de concreto, nesse caso, foi dado de quanto? 12 vezes 10 na menos 6. E a variação de temperatura, a temperatura foi de 30 até 50 graus. Então, 50 menos 30, que a gente tem aqui, é 20. Então, 2 vezes 12 vezes 10 na menos 6 vezes 20 é igual a 480 vezes 10 na menos 6. Isso tudo dá para fazer direto na calculadora, ou você pode fazer 2 vezes 12, 24, 24 vezes 20, 480, vezes 10 na menos 6. Lembrando que 10 na menos 6 está escrito em notação científica. Esse 480 vezes 10 na menos 6 é igual a 0,00048. Isso daqui é o quê? É quanto essa barra aumentou. Imagine que isso daqui fosse a barra de concreto de 2 metros. Ela sofreu uma variação de 20 graus Celsius. A variação de comprimento dela foi esse 0,00048 metro. Isso daqui é praticamente imperceptível, mas se fosse uma barra maior, essa dilatação poderia danificar, por exemplo, uma estrutura em uma obra. Então, o comprimento final é dado por o quê? O comprimento final é dado por os 2 metros inicial, mais o que ela variou, que foi esse 0,00048. Então, o comprimento inicial mais a variação de comprimento totalizam 2,00048 metros. Dando sequência, então, a gente falou sobre a dilatação linear, que é o aumento do comprimento de um corpo. A dilatação superficial, ela significa o quê? Agora, a gente vai tratar de aumento de
área, superfície plana, a gente tem um comprimento e uma largura, são duas dimensões agora. Como a gente tem aqui, ó, um exemplo, eu tenho uma chapa metálica aqui com uma área inicial A0, ela sofreu, ela recebeu energia térmica, ela dilatou, ela aumentou a sua área. Esse ΔA é a variação de área. Como é que a gente calcula agora a variação como é que a gente calcula a dilatação superficial? Quanto que variou essa área nesse caso? O cálculo da variação da área, que é ΔA. O que eu preciso saber? A área inicial, que geralmente vai ser dada em centímetro quadrado, metro quadrado, enfim, vezes o beta. Opa, vamos voltar aqui. Aqui, o beta. O beta, agora, ele é coeficiente de dilatação superficial. O beta, pessoal, ele é o quê? Vocês têm que levar em consideração que o beta, superfície, o beta é 2 vezes o alfa. Ou seja, a gente tem tabelado, vamos voltar aqui para mostrar para vocês. A gente tem tabelado o coeficiente de dilatação linear. Observem aqui. O aço é 11 vezes 10 na menos 6. Para uma barra de aço, quando eu for calcular a dilatação linear, eu vou calcular usando o coeficiente de dilatação linear, que é 11 vezes 10 na menos 6. Agora, se fosse uma chapa de aço, como é que eu vou calcular? Eu não vou usar o alfa, que é o coeficiente de dilatação linear. Eu vou usar o beta, que é o coeficiente de dilatação superficial. Se é 11 vezes 10 na menos 6 o coeficiente de dilatação linear, o beta vai ser o dobro. Então, 22 vezes 10 na menos 6. Então, isso é importante que vocês saibam e lembrem. Então, dando sequência aqui, ó, beta, coeficiente de dilatação superficial, vezes a variação de temperatura. Então, a formulazinha ela é basicamente igual, só que antes vocês tinham o L0, que era de comprimento, o alfa, que era de dilatação linear, e a variação de temperatura era igual. Agora vocês calculam variação de área, não mais variação de comprimento. Então, a variação de área é dada por a área inicial, que eu tenho que saber, o beta, que é o coeficiente de dilatação superficial, às vezes ele é dado, às vezes é dado o coeficiente de dilatação linear, aí você tem que lembrar que tem que multiplicar por 2, vezes a variação de temperatura. Na sequência aqui, a gente tem um exemplo. Ó. Uma peça de ferro quadrada tem uma área total de 400 centímetros quadrados. Após ser serrada a peça ao meio, ela foi submetida a uma temperatura superior cujo aumento equivale a 30 graus. Sabendo que o coeficiente 5 vezes 10 sabendo que o coeficiente é 5 vezes 10 na menos 6, qual será a área final dessa metade da peça? Observem, ela tinha 400 centímetros quadrados, foi serrada no meio, então a área inicial agora é 200, concordam? A variação de temperatura que ela sofreu foi de 30 graus, e o coeficiente, nesse caso, o coeficiente dado já é o beta, coeficiente de dilatação superficial, 5 vezes 10 a menos 6. Então, aplicando na fórmula, é bem simples. Eu quero saber quanto essa daqui era uma área de 200 centímetros quadrados. Ela sofreu uma variação de temperatura de 30 graus Celsius. Quanto é que ela aumentou? Então, a área inicial 200 vezes o coeficiente de dilatação superficial, que é 5 vezes 10 na menos 6 vezes 30. Isso é igual a 0,03 centímetro quadrado. O que é esse 0,03? É quanto ela aumentou. Se eu quiser saber a área final é dada pela área inicial mais a variação de área que ela teve. Na sequência, a gente vai ver a dilatação
volumétrica. A dilatação volumétrica ela consiste em quê, pessoal? Se antes a dilatação linear trata de aumento de comprimento, a dilatação superficial trata de aumento de área de superfície plana, agora a dilatação volumétrica vai tratar de aumento de volume. Volume de um corpo. Nesse caso aqui, vocês têm um cubo, por exemplo. Um cubo, ele tem 3 dimensões, comprimento, largura e altura. Para mim calcular o volume de um cubo, eu vou fazer comprimento vezes largura vezes, se for um cubo, aresta vezes aresta vezes aresta. Se for um paralelepípedo, eu vou fazer comprimento vezes largura vezes a altura. Se for um cilindro ou um outro material, aí é outro caso. Então, assim, agora variam 3 dimensões. Na sequência aqui, ó, a formulazinha ela é praticamente a mesma, só que agora a gente vai calcular quanto de volume. Imagine vocês assim, ó, se eu digo o tanque de combustível de um carro está completamente cheio, tem 50 litros de combustível. Esse carro ficou no sol, a temperatura desse líquido, que a gente vai ver depois, ela aumentou 15 graus. Quando aumenta, o que vai acontecer? Ele vai expandir. Parte daquele líquido pode derramar. Beleza? Ou quando a gente fala, imagine nesse exemplo anterior aqui, fosse uma barra de ouro, um cubo de ouro recebeu calor, dilatou, aumentou o tamanho, aumentou a massa? Não, só aumentou o espaço que ele está ocupando. Então aqui, um exemplo, a variação de volume é volume inicial vezes esse daqui é coeficiente de dilatação volumétrico. O coeficiente de dilatação volumétrico, pessoal, ele é o triplo, é 3 vezes o que vale o linear, porque o linear é só uma dimensão, o superficial é 2 dimensões, o coeficiente de dilatação volumétrico são 3 dimensões. É dado pela letra gama, vezes a variação de temperatura. Então, variação de volume, volume inicial, que é dado em litros, por exemplo, coeficiente de dilatação volumétrica e variação de temperatura. Na sequência, a gente tem um exemplo que diz o seguinte, ó, uma barra de ouro a 20 graus Celsius de temperatura tem as seguintes dimensões, 20 cm de comprimento, 10 cm de largura e 5 cm de profundidade. Qual será a sua dilatação após ser submetido a 50 graus de temperatura? Considere que o coeficiente do ouro, ó, já falou que o coeficiente do ouro é 15 vezes 10 na menos 6. A área inicial, como é que eu vou calcular? Isso daqui é um paralelepípedo, tem 20 por 10 por 5. 20 vezes 10 vezes 5 é igual a 1.000 centímetros cúbicos. Essa é a área inicial. A variação de temperatura foi de 20, porque ela estava em 30, ela foi para 50, então variou 20 graus Celsius. E o coeficiente de dilatação, aqui, nesse caso, já também é dado, é 15 vezes 10 na menos 6. Então, volume inicial 1.000, vezes o coeficiente de dilatação volumétrico, 15 vezes 10 na menos 6, vezes 30, que foi a variação de temperatura. Isso é igual a 0,45 centímetros cúbicos. Então, ela se expandiu quase meio centímetro cúbico. Beleza? Então, na sequência, eu vou fazer mais um vídeo sobre dilatação com os exemplos. Eu vou fazer escrito lá, a gente resolvendo juntos. Até mais!